De uns tempos para cá, sim, estou um tanto ateu, cético, não acreditando em algumas coisas que eu sempre acreditei. Uma delas é que Deus seria bondoso, seria maravilhoso, o Pai, o Criador. Mas a gente vai evoluindo, vai crescendo interiormente, evoluindo, para melhor entenderem. E agora não vejo Deus como Pai, Criador, sim, podemos comentar como é esse Criador. Agora não vejo Ele como Pai. Pai é amor, faz tudo pelo Filho, quer o melhor para o Filho. Isto é um Pai. Agora eu não vejo mais Ele como Pai, vejo Ele como um tirano. Estou sendo ruim, estou sendo mal? Não, estou vendo Ele como um tirano, ou seja, Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu já fiz um vídeo sobre isso, a diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento, como eu disse, é ruim, tirano, é genocida, mata criancinhas, que nem aconteceu quando Moisés foi libertar os judeus lá no Egito. Inclusive, como? Mas não, quem matou foi Moisés? Não. Moisés perguntou a Deus quando subiu no monte, perguntou a Deus: como é que eu vou fazer eles acreditarem em mim e libertarem o meu povo? Eu colocarei palavras na sua boca, eu direi o que você fazer e eu farei. Mais ou menos isso que Deus disse, e foi o que aconteceu. Então Moisés teve as palavras: os primogênitos irão morrer, e morreram. Quem são primogênitos? Crianças de todos os egípcios morreram. Então o que Deus é? Matou crianças. A partir daí já não vejo mais Deus do Velho Testamento inicialmente como uma pessoa do bem. Sim, aí Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, sabe de tudo, onipresente, que está em todos os lugares, e onipotente, poderoso, tem poder. Onisciente. Ele não sabia que, por exemplo, que Lúcifer iria traí-lo, linguagem bíblica, vamos colocar dessa maneira. Ele não sabia que Lúcifer iria traí-lo, como diz a Bíblia. Então ele não é onisciente. Ele não sabia que o diabo iria existir aqui. Então ele não é onisciente, ele não sabia. E não é onipotente porque ele não tem o poder de eliminar o diabo. E onipresente, ele viu tanta coisa ruim acontecer por aqui e ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Então ele não é onipotente. Então ele não é nenhum dos três: onipresente, onisciente, onipotente. Ele é simplesmente o Criador. Vamos conversar sobre essa história de Criador também. Então passei a ver Deus, explicando, passei a ver o Deus que as religiões criaram. As religiões criaram este Deus, que dizem ser fantástico, maravilhoso, mas não é nada disso. Esse Deus que as religiões criaram, que os homens criaram. Então mudei muito a minha opinião em relação a Deus. Este Deus da Bíblia. Acredito muito, gosto muito de ler os evangelhos, que é uma narrativa de um homem, dizem ser o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, mas não como é colocado, como é traduzido nas igrejas também. Acredito, gosto muito dos evangelhos, é pura lição, é uma filosofia fantástica, maravilhosa, mas o Deus
do Velho Testamento, não tem por que haver. Recebi um post, numa rede social, recebi um post interessante. Vou ler o post e quem quiser comentar depois, quem quiser me contradizer, faça o favor, coloque aí embaixo. Moisés recebe os 10 mandamentos. Um deles diz: não matarás. Êxodo 20, 13. Em seguida, com sua espada, mata todos os que adoraram o bezerro de ouro. Matem, mesmo que seja vosso irmão, o vosso amigo, o vosso vizinho. Êxodo 32, 27. Então, como Deus dá os 10 mandamentos, 10 obediências que deveria haver, só que logo em seguida há um acontecimento, uma divergência de entendimento das pessoas. E ele mata as pessoas. Por quê? Por que tem de ser assim? Por que Deus age desta maneira? Dá uma regra a ser seguida, mas depois volta atrás. Pois bem, eu diria, já disse em um vídeo mais explicitamente, mas vou dizer novamente. A Bíblia, o Velho Testamento, principalmente o Velho Testamento, foi escrito por pessoas que colocavam muito de suas ideias, colocavam muito de sua maneira de pensar, não exatamente o que Deus falava a eles. Que Deus tenha falado, intuição. Nós trabalhamos muito na base da intuição. Nós, não eu, nós, o universo encarnado, trabalha muito na intuição. E aconteceu o seguinte, aconteceu que eles tiveram intuição. Deus disse isso, Deus disse aquilo, então vamos escrever. Só que, por que eles não poderiam colocar um pouco da sua maneira de pensar? Não eram santos. Foram santificados, vamos colocar assim, foram santificados porque foram colocados seus livros dentro de um livro maior, chamado Bíblia. É uma coleção de livros com o nome Bíblia. Então eles foram, de certa maneira, um pouco endeusados, os escritores destes livros. Porém, tem muito da opinião, é difícil, eu vou dizer de experiência própria, é muito difícil dizer algo, principalmente quando a gente pensa de outra maneira. É muito difícil dizer algo que a gente não concorda, mas tem de dizer porque o nosso íntimo, nossa intuição, diz que tem de ser dessa outra maneira. Eu me isolo quando estou falando alguma coisa. Me isolo, minha opinião não interessa, o que eu acho não interessa. Tenho que falar aquilo que vem do íntimo, da intuição. Porque se eu começar a pegar essa intuição e colocar uma palavra a mais, colocar uma palavra a mais nesta intuição que vem, se eu colocar uma outra palavra a mais, vou colocando palavras, uma hora essa intuição deixa de vir, deixa de ser verdadeira em mim, deixa de ser verdadeira nas palavras que eu coloco, nos escritos que eu faço. Então eu não posso, ninguém pode. Se vem uma intuição, se pratica essa intuição e se quer se melhorar, tem que ouvir a intuição e não modificar o que vem brutamente. Sim, palavras difíceis, palavras complicadas, eu não entendo também. Vem, muitas vezes eu estou escrevendo ou até falando alguma coisa e eu não estou entendendo nada do que venha. Eu rapidamente tomo a decisão, vou silenciar cada vez mais e deixar que venha, do jeito que vier. Depois eu vejo do que se trata, depois eu vejo se é interessante. E uma coisa curiosa, é muito mais interessante do que se eu tivesse me envolvendo.
colocando da minha opinião. Bom, se eu coloco a minha opinião, deixa de ser minha intuição, é a minha opinião. E estes que escreveram os livros, que são o Velho Testamento, tenho, digamos assim, quase certeza que eles colocaram muito de suas palavras, sua maneira de pensar, o que achavam. Eram outros tempos, outras épocas, mulheres não tinham valor, para começar, não tinham valor, então nada se baseia nelas. Tem livros lá de mulheres, eu não sei como é que deixaram passar, acho que tinham coisas que deveriam ser ressaltadas, porque essa Bíblia, a Bíblia que temos hoje, foi editada, foi separada dos livros que deveriam constar 4, 5 séculos depois que Jesus veio, depois da passagem, depois do início da era cristã, 5, 6 séculos depois. Então, alguém, Justiniano mais precisamente, por motivos escabrosos, tem um vídeo que explica por que o Evangelho não consta da Bíblia. Então, pelos motivos que tem lá, ele retirou livros que não interessavam, retirou livros que iriam contra as ideias dele. Alguém teve coragem de apagar a história, de queimar a história. Os livros existem, os livros que foram apagados, eles existem. São os chamados apócrifos. Quem tem oportunidade de lê-los vai notar muita coisa interessante. E aqueles que não concordam com eles vão chamá-los de livros do demônio ou coisa parecida. Não. É gente tão boa, tão maravilhosa, ou até mais maravilhosa, porque tiveram coragem de falar, de escrever, tiveram mais coragem do que os que escreveram estão lá, na Bíblia, Velho Testamento. Então, essa passagem aqui diz o seguinte, que Deus é esse que dá uma ordem, dá uma lei, uma regra, não matarás. Nas tábuas da lei, mas logo em seguida, mate aqueles que não adorarem Deus, que adorarem bezerro de ouro, que foi o que aconteceu. Isso foi uma coisa, eu achei um tanto triste demais. Tudo, Deus disse um monte de regras, leis, de maravilhas a serem levadas, mas ele não foi ouvido corretamente. Ele não deve ter dado estas ordens. Aliás, Deus não existe. Eu estou falando do Deus criado pelo homem. Ele não deu essas ordens. Os homens decidiram. Poder. Deus me deu o poder de matar aqueles que eu não concordo, que eu não goste. Deus me deu o poder. Mais ou menos isso que eles fizeram. Aqui, mais uma postagem que eu achei sobre morte. Mate aquele que adorar outros deuses. Êxodos 22, 20. Mate cada um a seu irmão, e a cada um a seu amigo, e a cada um a seu vizinho. Êxodos 32, 27. Mate amigos e familiares que adorarem outros deuses diferentes do teu. Deuteronômio 13, 6 ao 10. Mate todos os habitantes de qualquer cidade que encontre que adore outros deuses diferentes do teu. Deuteronômio 13, 12 até 16. Mate a qualquer que tenha uma religião diferente da sua. Hoje não estou matando, porque não pode, a lei dos homens não permite, mas estão maltratando, e muito. Mate seu filho se ele o desrespeitar, for desobediente. Deuteronômio 21, 18 a 21. Quer dizer, mate o teu filho se ele te desobedecer, não o eduque, mate ele. Que coisa. Mate velhos, mate velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los.
Êxodo 9, 6. Isso aqui é um monte de barbaridade. Falando só no mandamento, não matarás, que não é nenhum mandamento já, como vou dizer, a época, aqueles daquela época, daquele período da história, desobedeceram essas regras. Então hoje, matar para muita gente é uma ótima maneira de resolver problemas pessoais, problemas financeiros, problemas conjugais, traições, lavar a honra com sangue. Antigamente um homem matava a mulher que o traiu e era absolvido, ele lavou a honra com sangue, era absolvido. Pronto, quer dizer, eu não gosto mais de você, eu vou te matar e falo que estou lavando a honra com sangue e serei absolvido. Pronto, a mulher nem traiu, mas foi morta e culpada de tê-lo traído, lavou a honra com sangue. Quer dizer, quanta besteira, quanta maneira absurda de matar. E Deus deu a lei, deu essa regra absoluta, mas ninguém leva a sério. Estão levando a sério de bom tempo para cá, porque a lei dos homens pune quem faz isso, ou tenta punir quem faz isso. Então, terminando esse vídeo aqui, quebrando mais uma lei obrigatória que Deus impôs, mas ninguém está obedecendo. Ninguém, é exagero da minha parte, mas muitos daquela época não obedeceram. E explicando também por que o Deus do Velho Testamento é ruim, ruim mesmo. Quer dizer, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, então o homem é ruim porque Deus é ruim. E Deus permitiu que o homem criasse o diabo à sua imagem e semelhança. O diabo é ruim porque o homem é ruim. Muitos não concordam, muitos não querem ser ruins pela eternidade, nem mesmo durante essa existência. Então fazem o possível para mudar. Se mudarem, não levantar a mão contra o próximo, amar ao próximo principalmente, dar a outra face. Ou seja, no primeiro golpe, não devolver da mesma moeda. Tentar fazer diferente, tentar ver o que aconteceu, que é o que deveríamos fazer. Por que você me fez isso? Por que você me magoou, me ofendeu dessa maneira? Vamos conversar. Assim, alguns homens pensam hoje. Assim, estes homens evoluídos pensam hoje. Enquanto não houverem mais homens evoluídos, viveremos à sombra do que deveria ser Deus. No entanto, estamos na sombra daquele Deus ruim que o Velho Testamento coloca. Ok. Aoi. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.